trazer muitas coisas num momento como esse. Há muitas coisas importantes que Deus pode querer colocar sobre a mesa. Amém? Eu gosto de dizer esse exemplo. Eu já estive em restaurantes onde você faz o pedido e o garçom vem e serve na mesa. Eu já vi outros restaurantes que, além de servir na mesa, o garçom também põe no seu prato. Mas eu nunca vi um restaurante em que o garçom dá na sua boca. Amém? No máximo, ele vai colocar a comida no prato. Colocar na boca é nossa responsabilidade. Amém? A gente é quem come. Isso é em qualquer lugar, né? Dentro do reino de Deus também é assim. Então, a comida está posta, mas a gente come se a gente quiser. Amém? E eu acredito, queridos, que existem vários tipos de alimentações que Deus quer nos dar. Uma coisa que eu gosto do reino de Deus é que a gente pode comer feijão de várias formas diferentes. Feijão feito, né, cozinhado, servido, preparado de várias formas diferentes, mas ainda vai ser feijão. Então, o que a gente tem? A mesma palavra de Deus sendo preparada e servida de formas diferentes. Não é verdade? E isso é muito rico para o corpo de Cristo. Porque você não recebe feijão sempre do mesmo jeito, daquela mesma forma. Ainda vai ser feijão, mas ele ser servido, né, ser preparado de formas diferentes vai acabar enriquecendo a gente. Entende? Já ouvi falar de quando o nosso paladar se acostuma com uma coisa, pronto. Na verdade, a multiforme sabedoria de Deus é que favorece com que haja vários tipos de dons dentro da igreja, além dos 5 dons ministeriais. Então, além dos 5 dons que foram estabelecidos para crescimento da igreja, ainda existem outras habilidades que Deus repartiu no meio do corpo de Cristo. Entende? E todos esses podem e devem contribuir com a igreja local. Amém? Então, nessa noite a gente tem diversidades de como trazer as mesmas verdades. De como trazer, no exemplo que eu estou dando, o feijão, né? Hoje pela manhã, nós estávamos com os jovens na sala, numa reunião privada, né? Que era uma consagração com eles. Havia alguns adultos, sim, mas foi proporcionado pelos jovens, né? E nós falamos, foi um momento bem breve também, assim, eu falei um pouco, o pastor Joselito falou um pouco. Aquele momento era mais assim, para nós reunidos darmos a Deus, juntos em coletividade, entendeu? Amarmos a Deus ali. E foi bem interessante. Mas depois que eu falei a minha parte, né, lá naquele momento, eu fiquei pensando que talvez a igreja precisasse também receber um pouco da mesma coisa que eu, no caso, falei hoje pela manhã lá. Então, alguns jovens que estão aqui vão ouvir as coisas semelhantes, amém? Mas lá eu comecei falando, na verdade, sobre os avivamentos, né? De que a gente tem conhecimento, se tem um pouco da Rua Azul, mas naquele momento em que a gente estava ali, na hora do louvor e ministrando ao Senhor, eu me lembrei do avivamento de Asburn, no Kentucky, o ano passado. Agora em fevereiro está fazendo um ano, né? Eu não sei se você sabe exatamente do que eu estou falando, mas na verdade na Universidade de Asburn, numa universidade, existe uma capela na universidade, no campus, né? E os jovens, os universitários, eles têm a liberdade de ir nessa capela, fazer orações, inclusive tem mesmo um tangedor, né, na capela, no horário X, para poder fazer algum tipo de oração oculto com as pessoas, mas é livre, é aberto, as pessoas ficam à vontade. É porque é como quase uma coisa ecumênica, né? Está livre para as pessoas irem lá. E parece que foi no dia 8 de fevereiro, 5 jovens rapazes estavam lá e eles começaram a orar e começaram a se consagrar a Deus. E aquele dia foi diferente de todos os outros dias que eles já estiveram ali. E eles tiveram uma rendição e uma inclinação tão sincera e tão genuína para Deus que eles não tiveram vontade de terminar. Eles continuaram ali e realmente a mão de Deus desceu naquele lugar e envolveu eles de uma forma que eles não conseguiam sair daquele ambiente.
E isso começou a chamar a atenção de outros jovens que estavam ali pelo campus. E outros jovens começaram a entrar, outros jovens cristãos também começaram a entrar. Eu sei que, de qualquer forma, o ajuntamento, essa reunião, essa oração, ela levou mais de 13 dias, sem interrupção, dia e noite, sem parar. Ela terminou porque a diretoria da escola, né, viu que aquele episódio estava trazendo trânsito dentro da universidade, até porque era universidade, o pessoal está lá para estudar, e começou a sair gente de todo lugar dos Estados Unidos. Então, tinha filas de carro para entrar dentro da universidade. E isso estava fazendo um transtorno na universidade, naturalmente falando, porque as pessoas, isso era dia e noite, e os alunos não queriam entrar em sala de aula, os alunos queriam estar na capela, a capela era pequena, a capela não comportava todas as pessoas que queriam estar ali dentro. E por causa disso, a diretoria da universidade mandou parar, né? Eu lembro que quando isso estava acontecendo, eu não sabia que estava acontecendo. Eu não sou muito de dentro das redes, assim, eu mexo no Instagram, mas não sou uma pessoa que fica o tempo todo, nem nas notícias. E eu lembro que eu estava em Fortaleza, fazendo supervisão com o João nas igrejas, e uma esposa de pastor, no final do final de semana que a gente passou lá, ela conversando comigo e ela dizendo que estava em casa e querendo orar, e pegou e ligou a televisão no YouTube para acompanhar o avivamento de Eisboro. E eu puxando da memória os avivamentos de Eisboro. E teve algum, porque eu conheço do País de Gales, eu conheço o da Rua Azusa, né? Eu não estou lembrando desse. Ela disse, não, Janaína, isso é uma coisa que está acontecendo agora. Aí eu disse, como assim agora? Aí ela foi me explicar. Você não está sabendo, não? Eu disse, não. Isso faz 7 dias que uns rapazes se reuniram para orar dentro da capela da universidade e não pararam mais. Está vindo gente de todos os Estados Unidos para lá. Gente, aquilo acendeu dentro de mim. Eu disse, como assim? É sério? Está sendo transmitido em tempo real pelo YouTube. Quando eu cheguei em casa, a gente viajou e no outro dia eu procurei mesmo esse lugar dentro do YouTube e eu liguei lá. Eu lembro que era de noite, a gente estava deitado e estava passando em tempo real. Eu acho que eram umas 11h30 da noite. E estava lá acontecendo o ajuntamento em tempo real, às 11h30 da noite. E quando eu assisti aquilo, eu fiquei impactada. Porque eu sou uma pessoa que sempre desejei, eu sei que tem centenas de milhares de crentes desejando a mesma coisa. Desejando um tipo de derramamento específico para este fim da igreja aqui na Terra. Eu sempre gosto de dizer que se o nível da igreja que iniciou esse negócio é o nível da igreja de Atos, qual será o nível da igreja que vai terminar essa história? Se a Bíblia diz que as últimas coisas, elas devem ser melhor do que as primeiras. Com certeza, amado, não é no nível que a gente está. Tem um up para acontecer aqui, tem um upgrade aqui, tem uma coisa para acontecer aqui. Entende? Se o nível da igreja que começou, a sombra de uma pessoa curava, se o nível da igreja que começou essa história, né, uma pessoa pregou para um eunuco que foi trasladado de um lugar para outro, o que a gente não vai vivenciar? Entende? Mas algo precisa acontecer, tem uma coisa iminente para acontecer, né? E aí, quando eu assisti aquilo, eu chorei, eu lembro que eu chorei muito, eu agradeci a Deus por estar acontecendo alguma coisa em pleno século 21. E outra coisa, dentro de uma universidade, nossos jovens chegam dentro da universidade e eles recebem uma enxurrada de informações, né, inteligentes, intelectuais, e que querem mudar as convicções dos nossos jovens. Muitos jovens começam a se esfriar depois que entram na universidade. Isso não quer dizer que não é para estar lá. Pelo contrário, a gente tem que estar mesmo nesses lugares. Amém? Se a gente é sal e a gente é luz, a gente tem que entrar para salgar e para iluminar mesmo. Agora, entrar com base, entrar com estrutura, como meu filho falou aqui para vocês, né? Hoje, Gabriel já é pai, Gabriel tem 25 anos, mas realmente lá em casa a gente sempre teve essa prioridade com os meninos de colocar eles no rema. Fez 16 anos, joga no rema, entendeu? Se vai passar no Enem, se vai fazer faculdade agora, ou só mais na frente, não sei, mas o rema faz agora. Amém? E aqui os diretores presentes, né, que vieram aqui, que falaram, gente, você precisa colocar o seu guri dentro do rema.
Entende? E na verdade eu vou te dizer, você jovem é que deve anelar por completar 16 anos para estar dentro do Rema. Gente, não é por causa da escola, é da palavra que é ensinada dentro da escola. Onde a palavra revelada foi ensinada, vá para lá. Você está comigo? Você entende? Nós já temos uma escola assim. Eu fui diretora em Campina Grande por 11 anos e eu sei a importância, né, disso, né, de dar a palavra como base para as crianças. Então, me chamou muita atenção esse tipo de movimento ter começado dentro de uma universidade. Poderia ter sido em qualquer igreja, em qualquer lugar, mas foi numa capela dentro de uma universidade. De modo que parou o movimento da universidade só para aquilo. Amém? E fiquei acompanhando, meu coração ardia por aquilo, né? E me chamou a atenção disso acontecer no meio de jovens. Não foi no meio de ministros, não foi no meio de experientes, foi no meio dos jovens. Me chamou a atenção a tônica do avivamento, daquele avivamento especificamente, né? Tinha muitos períodos de ministração musical, de louvor e adoração. Não tinha uma pessoa para reivindicar o avivamento. Na verdade, ele começou de uma forma tão espontânea que quando a multidão começou a chegar, eles tiveram que se organizar para dar conta do recado. Então, algumas igrejas locais próximas de Aceboro começaram a se reunir rapidamente. O que a gente pode fazer para organizar o ambiente, né? Então, eles organizaram filas. Depois, eles organizaram uma mesa lá no fundo, onde tinha sempre comida. E pessoas doavam alimentações e colocavam sobre a mesa, porque o pessoal não queria sair para comer. Então, assim, você está com fome demais, insuportável, você vai lá, come alguma coisa, bebe e volta para o seu lugar. Havia uma comida disponível para as pessoas lá atrás. E havia, de vez em quando, um tangedor, né? Eles revezavam grupos de música, havia um ou outro líder trazendo alguma coisa. Às vezes, o momento virava e haviam duas filas de um lado e do outro, de jovens vindo confessar pecados, que é uma coisa que a gente não vê muito em nosso meio mais. Essa doutrina de confissão de pecados. Eram pessoas que estavam nascendo de novo ali naquele momento. E que o poder de Deus veio sobre elas nasceram de novo e elas queriam vir confessar. Quantos jovens, quantas moças, né, nos microfones dizendo, eu tentei me matar o ano passado, e eu sou usuário de drogas, e eu soube desse movimento, eu cheguei aqui assim, 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 aconteceu isso assim, assim comigo, e agora eu entrego minha vida a Jesus. Era um movimento de novo nascimento. E era um movimento de adoração a Deus. Bia, minha filha, a do meio, ela tem uma amiga, que é a filha de pastor Sérgio Flores, de João Pessoa. Sérgio Flores foi o fundador do Rema no Presídio. Os Remas prisionais começaram em João Pessoa com o Sérgio Flores. Ele agora está nos Estados Unidos, né, com a família. E a filha mais velha dele é bem amiga de Bia e mantém contato com ela. E na época do período de Aceboro, Bia disse para mim, mãe, a senhora não sabe, pois eu esqueci o nome da menina. A filha de Sérgio Flores vai se juntar com dois amigos, e mais os pais desses dois amigos vão entrar no carro e vai dirigir até Aceboro para poder participar. Eu disse, é sério, Bia? Disse, elas vão viajar 1 dia e meio para chegar lá em Aceboro para poder participar. Eu disse, pois Bia, diga a ela que me diga tudo, diga a ela que filme, eu quero saber tudo que está acontecendo lá. E aí a menina foi, e aí chegou lá e eu esperando notícia e nada, e passou o dia todo e o outro dia e nada. E Bia perguntando e ela sem conseguir responder. Depois de, 2 dias, a menina voltando para casa, é que a menina conseguiu responder. E ela estava explicando para a Bia, disse, Bia, eu fiquei tão absorvida pelo que estava acontecendo lá, que eu não conseguia escrever. Então, eu só vivi aquele momento e disse, não, depois eu dou notícia. O que eu fotografei e filmei, eu não postei nada naquele dia, porque naqueles dias eu queria estar lá. E ela começou a contar para a gente que havia filas organizadas desde lá de fora e que a prioridade de entrar no auditório era dos jovens. Então, tinha uma fila de até certa idade de jovens e da maturidade para frente era aquela outra fila. A fila dos jovens andava mais rápido, porque a prioridade deles era deixar o jovem entrar lá dentro. Gente, era um sucesso. Diz que havia celulares em todo lugar. Eu fico pensando no avivamento da Rua Azusa, num tempo como esse, quanta coisa não teria sido vista em tempo real, né, com a tecnologia que nós temos hoje. Ainda bem que existem registros, graças a Deus, a gente conhece a história. Mas eu fico pensando
quanta coisa Deus quer fazer, inclusive usando mesmo a tecnologia que nós temos no século presente, entende? E ela disse que, uma das coisas que ela disse, que os grupos de música passavam assim, horas, né, aquele mesmo grupo, depois eles revezavam, e a filha dele lida com música também, como Bia. Quem lida com música tem um ouvido que sabe detectar o que está bom, o que não está rápido, né? E ela disse, Bia, eles desafinavam, eles desentoavam, mas nada mexia naquele ambiente. Você via que eles estavam lá para dar todo o seu coração naquele momento. E ela disse, Bia, era lindo, olha, a gente ficava tomado por aquilo, era lotado de pessoas, então você não tinha muito como se movimentar. E tinha que ser lotado, porque se eu quisesse espaço, isso perderia 2, 3 pessoas a mais dentro da reunião, então eu tinha que ficar mesmo paradinha. Ela disse que tinha gente que ia para o chão, era muito comum pessoas virem para o altar. Quando você lê os livros de irmão Reagan, é um procedimento até dos mais antigos, essa questão de vir para o altar, de se ajoelhar no altar. Diz que os jovens vinham e se derramavam. E ela ficou tão absorvida que não conseguiu dar uma notícia durante o período, né? E isso realmente me chamou muita atenção. Amém? E eu falava hoje para o seu filho, né, para a sua filha que estava na reunião, que esse tipo de coisa não está muito longe de nós. Quantas reuniões você esteve, sei lá, quantos cultos, quantos eventos você teve dentro da igreja, que o culto foi tão profundo e você ficou tão absorvido e você foi tão fundo dentro da intimidade com Deus, que aquele culto não tinha como ser finalizado. Quantas vezes você viu o dirigente subindo e dizendo, eu não sei como terminar esse culto? Aquilo ali em Eisbor simplesmente foi um culto que não foi finalizado. Você entende? E as pessoas ficaram tão absorvidas e se entregaram 100% a Deus, que Deus mesmo foi dando continuidade. Você entende? Não é uma coisa, amados, longe da nossa realidade. O Verbo da Vida tem muita palavra, graças a Deus tem conhecimento, né? Nós precisamos deixar a prática do nosso conhecimento habitar em nosso meio, entende? Eu acho importante eventos como esse que o pastor está fazendo sobre os dons, para deixar a prática dos dons acontecer e para ensinar como é que funciona isso. Você entende? Porque dentro do conhecimento da palavra, as coisas acontecem com mais legitimidade. Porque os dons de Deus, eles têm que ser legítimos. Eles têm que ser sem mistura. Eles têm que ser sem invenção. Amém? Os dons de Deus têm que ser sem forçação de barra. Porque é de Deus. As manifestações, e eu digo a você que aquelas mais sutis que você nem pensa que é uma manifestação. Porque existem ministração aqui no púlpito, né? Que todo culto você tem uma aqui. Existem ministrações que a uma certa altura da ministração, dependendo do nível de unção da ministração, ela já ganha um teor profético. O profético não precisa ter algo revelacional dentro dele. Porque profecia é um discurso inspirado divinamente. Isso é profecia. A profecia, ela exorta, consola, edifica. Ela é um discurso inspirado. Profetizar também fala, como o pastor falou ontem, falar em lugar de outro, ou seja, trazer o que ouviu e reproduzir. Você percebeu, ouviu e você reproduz. Entende? Então, assim, é possível a gente estar pregando e chegar num ponto em que você sabe, daqui para frente eu não estou falando do que eu estudei, eu nunca pensei nisso aqui na Bíblia, está chegando agora. Aí dentro do discurso inspirado, pode haver então itens revelacionais. É onde entra a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. Palavra de conhecimento sempre vai trazer uma instrução, uma revelação, porque revelação é aquilo que estava oculto, então foi revelado. Revelação significa, eu não tinha como saber isso se não tivesse me sido revelado. Conhecimento sempre vai falar do presente e do passado. Sabedoria, palavra de sabedoria, vai falar sempre do futuro. Mas todos dois trazem presente, passado ou futuro de uma forma revelada. Não tinha como saber. Você não foi buscar isso no Instagram. Você não olhou o Instagram da pessoa para poder saber daquilo. É uma informação. Amém? A Bíblia diz que existem segredos de Deus que Ele quer nos revelar. Segredos. Amém?
E eu acredito, queridos, que no nível de maturidade, no nível de desejo, de certeza, de clareza, de ausência de mistura, isso vai começar a fluir de forma muito legítima. Não corra dos dons, corra para os dons. A gente não deve correr deles, não deve ter medo deles. A gente não deve ter tanto cuidado que não execute eles. Mas a gente tem que fazer o que 1 Coríntios disse. Vocês estão comigo? Amém. Eu estou bem de olho no relógio. Paulo, ele falou, busque em primeiro lugar. Aliás, busque os melhores dons. Deseje os melhores dons. Buscar e desejar. É o que ele nos exorta a fazer sobre os dons. Buscar. Gente, buscar mesmo no sentido de dizer assim, Senhor, queremos isso em nossos cultos, queremos isso em nossos ajuntamentos, estamos aqui, que eu possa ser um vaso desobstruído, movimenta essas coisas, traz essas coisas em nosso meio. Desejar. Não é lidar com os dons, sejam eles revelacionais, vocais ou dons de poder, como se eles fossem qualquer coisa. Como se tiver ou se não tiver na igreja, tanto faz. A gente já se acostuma tanto, às vezes, de vir para o culto, ouvir sim uma boa palavra, cumprimentar os irmãos, se alegrar no louvor e voltar para casa sem nenhuma manifestação de nenhum tipo de dom e achar que está bom. Não, está bom, mas não é o perfeito. Porque quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem entendimento, outro tem esclarecimento, seja feito tudo para a edificação da igreja. Quando vos reunis, você se reúne quando? Terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite? Quando vos reunis. Seja na igreja, seja no grupo em casa, quando vos reunis, é para ter. Agora, isso não quer dizer que isso precisa ser inventado, criado, forçado. A Bíblia diz, busque e deseje. Busque e deseje. Trabalhe a sua vida, trabalhe a minha vida para eu ser um vaso desobstruído. A gente fica no natural, maratonando a série, todo carnal, mas chega aqui e quer ser usado. Não é que isso não possa acontecer. Vocês estão comigo? Não é que não possa acontecer, porque até uma jumenta se usa, não tem problema. Em Coríntios, a Bíblia diz que eles eram carnais, degladiando uns contra os outros. Mas a Bíblia diz assim, não falta no vosso meio nenhum dom. Como assim? Você vê. Sabe o que isso me diz? Que realmente não tem a ver com a gente. Tem a ver com ele. Agora eu vou te dizer, querido, e um vaso desobstruído? E uma pessoa com a vida limpa, que se dedica, porque quando ele diz busque, ele está dizendo, faça por onde ser você o canal. Tem uma vida de oração. Tem uma vida de recusa ao pecado, de não aos erros. Uma vida de disciplinas espirituais. Isso vai favorecer. Aí a gente fica um canal que Deus sussurra e você já capta. Eu almejo isso. Entende, queridos? Eu almejo isso. Vocês estão comigo? Amém. Desejar e buscar. Desejar e buscar. Não criar, não inventar, não forçar, não forjar. Desejar e buscar. Vocês estão comigo? Cuidado que a gente não tenha nenhuma atitude que favoreça espíritos familiares se aproximarem de nós e ficarem dando sugestões. Eu não sei se você lembra, lá em Atos, Paulo estava numa cidade e tinha uma moça que vinha atrás deles, dizendo, olha, esses homens são homens de Deus. Ouça o que eles têm para dizer, porque eles estão trazendo para a gente a salvação. A palavra dele está certa, está certíssima. Eu te pergunto, você já conhece a história? Aquela menina estava mentindo? Não, ela estava falando a verdade. Alguém pode dizer, Janaína, mas a gente que conhece a história, a gente não sabe que mais na frente Paulo repreendeu aquele espírito e Satanás não é o pai da mentira? Por que Satanás estava falando a verdade? Satanás estava falando a verdade porque isso dava crédito à habilidade que a menina tinha. E isso dava mais gente buscando a menina para revelar o futuro deles. Ela era uma mãe de santo. Vocês estão comigo? Ela era uma cigana. É a mesma coisa. E diz que dava lucro aos seus senhores, ou seja, o povo pagava para saber o que estava por vir. Então, se ela está dizendo a verdade, isso dá credibilidade para ela. Significa que não importa o que Satanás diga, ele quer saber se no final o lucro é dele.
E o interessante foi que Paulo não repreendeu imediatamente. A Bíblia diz que isso aconteceu por muitos dias. Paulo não se precipitou. Paulo não passou as mãos pelos pés. Paulo esperou o discernimento de espíritos acontecer para ele dizer, pronto, agora eu sei de onde provém esse negócio. Mesmo sendo uma palavra verdadeira, a origem é diabólica. Aí ele levantou a voz e disse, em nome de Jesus, espírito adivinhador, sai dessa menina. Aí agora resolveu o problema. E os tutores dela ficaram chateados, porque perderam o lucro da menina. Amém? Mas isso significa então que Satanás, querido, ele pode providenciar falas, fique comigo, chamadas de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, e ele pode trabalhar para que aquilo finalmente aconteça. Especialmente se o meio para o qual ele está falando é todo mundo dele, é todo mundo farinha do mesmo saco. Você entende? Por exemplo, minha mãe, ela era braço direito do terreiro de Macumba, quando a gente se casou. Quando ela se casou com meu pai. E ela estava grávida de mim e não sabia. E ela foi lá na sexta-feira para fazer os serviços dela lá. E quando ela chegou lá, o demônio baixou na dona do terreiro, né? E o espírito, o imundo, baixou e ele colocou a mão na barriga da minha mãe. E ele disse, você está grávida, é uma menina, o guia dela é Iemanjá. Bote o nome de Janaína. E aí minha mãe botou mesmo o nome de Janaína. Eu acho engraçado. Se a gente não entendesse que o novo nascimento faz nova todas as coisas, a gente ia ficar todo o tempo repreendendo e repreendendo uma maldição no nome. Gente, eu nasci de novo, acabou. Acabou. Você entende? Eu reconheço a consagração que minha mãe fez naquela época para demônios e reconheço a consagração que eu, na minha sã consciência, fiz para Deus. E isso desvincula aquilo. Você entende? Mas até que fosse desvinculado, Satanás quis reivindicar aquela aliança muitas vezes. E eu vou te dizer mais, depois de nascer de novo, é possível que Satanás ande lhe aperreando para reivindicar uma aliança que já foi quebrada. E se você não tem conhecimento, você acha que as invirtudes que acontecem na sua vida é por causa do que minha mãe fez no passado comigo. Ei! A gente tem que descobrir, nasceu de novo ou não nasceu? Se está com alguma dúvida, vamos reforçar esse negócio. Você entende? Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos. Aquilo para o que você se inclina, vai se inclinar de volta para você. O reino do Espírito, ele é absolutamente real. É mais real do que a cadeira que você está sentado. Só que o reino do Espírito, ele é tão real do de Deus como do diabo. É uma tolice subestimar o reino das trevas. É uma tolice achar que ele não existe e que ele não sabe fazer nada e que ele é um idiota. Você não está lidando com um idiota, está lidando com uma pessoa inteligente, articulada, que estuda o ser humano e que vê qual é a melhor forma de ele chegar a um fim proveitoso no final da história, mesmo que isso leve anos de construção. Você entende? Nós temos que dar graças a Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o verdadeiro sobrenatural, amado, ele é divino, ele não é satânico. Quem criou o sobrenatural foi Deus. Satanás imita, desvirtua, inventa. Sim, você entende? Mas dentro dessa história que eu estou falando, para a gente encerrar, minha mãe, eu nasci de novo com 16 anos, né? Mas antes de eu nascer de novo, eu tinha um namorado. Eu comecei a namorar com 14 anos com esse homem de 23. Não faça isso. Primeiro que 14 anos não é idade de namorar, você é uma criança. E aí eu sei que minha mãe ainda botava umas cartas, umas coisas, ela confiava muito nisso. Porque o sobrenatural brilha aos olhos do ser humano. O ser humano gosta do sobrenatural. Não é por outro motivo, é porque o ser humano veio do sobrenatural. Nós somos do sobrenatural, por isso o sobrenatural brilha para nós. Entende? Então ela ficou muito ligada ainda a essa questão. Ela ia para a igreja, mas ficava ligada a essa questão de saber o dia de amanhã. E botando umas cartas, o demônio disse, tua menina, essa tua menina mais velha vai casar grávida antes dos 16. E ela chegou em casa muito aperreada, não queria me dizer o que tinha acontecido, mas chegou muito agoniada, dizendo que eu tivesse cuidado com o meu relacionamento, e como é que está esse namoro, e acontece o que nesse namoro? E não acontecia nada, estava tudo tranquilo, estava tudo em paz.
Mas é interessante, querido, porque Satanás, ele solta uma sugestão. Eu sugiro a você não chamar de profecia. Não, Satanás soltou uma profecia. Não, Satanás soltou uma sugestão. Profecia é um discurso inspirado por Deus. Amém? Aí ele solta uma sugestão, depois ele vai, arrodia e trabalha para que aquilo aconteça. E aí então ele começou a querer trabalhar para que aquilo acontecesse. Depois que ele falou aquilo no dia dos búzios, das cartas, Satanás começou a trabalhar para que aquilo acontecesse. E esse meu namorado ficava impaciente, agoniado, de repente. Graças a Deus nada aconteceu, deu tudo certo, amém? Eu nasci de novo com 16 anos. Logo que eu nasci de novo, a instrução para terminar com ele chegou rapidamente. E eu obedeci e terminei. Mas realmente, depois de um tempo, quando eu fui amadurecendo, é onde eu vi como Satanás traz a sugestão e depois vai lá trabalhar para a sugestão acontecer. Por quê? Porque isso valida o que ele disse. Você entende? Isso valida o que ele disse. A questão é que existem algumas palavras de sabedoria que trata sobre o futuro para as nossas vidas e geralmente fala sobre os planos de Deus, sobre avisos, entende? Ou projetos de Deus para nós, porque sempre fala sobre o futuro, não é? E às vezes, diferente de Satanás, ele precisa da nossa participação para que muitas dessas coisas aconteçam. Às vezes a gente acha que recebe uma palavra, se deita numa rede, se balança e a palavra vai acontecer por si só, porque Deus falou. Paulo ele disse para Timóteo, as profecias de que você foi objeto, combate por elas o bom combate. Timóteo, faz a tua parte, executa o que te cabe, senão não vai acontecer. Você entende? Outra coisa, às vezes Deus tem um norte para a gente, mas ao longo da caminhada eu começo a desvirtuar o meu coração e aquele norte não acontece. Eu pego uma tangente e vou lá para o outro lado. Aí o profeta sai como mentiroso. Mas na verdade, a minha vida mudou de rota e a coisa não aconteceu. Porque, amados, o plano de Deus sempre foi Deus e o homem juntos. Executando as coisas aqui embaixo em parceria. Vocês estão comigo? Amém. Eu vou terminar como eu comecei, né? E amanhã, de manhã eu estou aqui, aí a gente fala com mais tempo sobre esses assuntos. Amém? Na verdade, hoje você vai ter feijão preparado de duas formas, né? Eu acho que o meu feijão é aquele feijãozinho assim, bem simplesinho, branquinho, assim, com caldinho. Amém? Pode ser que você coma feijoada mais tarde. Mas agora a gente come aquele feijãozinho, eu gosto de botar uns legumes no feijão, gosto de umas abóbora grande assim, para você partir dentro do feijão. Eu acho gostoso. Assim eu gosto de servir esse tipo de feijão. Mas, irmãos, eu realmente arde no meu coração as manifestações de Deus de forma legítima. E não só as manifestações pontuais, mas um movimento dentro da igreja, levando a noiva para o nível que ela precisa estar quando o noivo vier buscá-la. Porque a noiva não está hoje do jeito que ela deve estar. A gente não está nem no nível que esse negócio começou. Se a sua sombra está curando alguém, me avise, porque eu quero lhe dar os parabéns. Você entende, queridos? Então, assim, existe uma grande diferença entre o que somos hoje e o que Deus sabe que a noiva precisa ser. Deus, da parte dele, ele está empenhado para fazer a coisa acontecer. Fique tranquilo que no tocante a ele, Deus é plenamente fiel para poder fazer a parte dele nesse up da igreja. Entende? Ele é perfeitamente fiel. A questão é, a gente está fiel na nossa parte, naquilo que nos cabe, porque não é ele sozinho. Amém? E eu vou terminar, eu tenho 4 slides ali, que os meninos vão colocar já já. Eu li um livro pequeno, curto, sobre o avivamento no país de Gales. Evan Roberts era o homem que Deus usou naquele avivamento. E na Grã-Bretanha, né, um lugar pequeno, pessoas desejosas. E o livro é bem interessante, se eu fosse você, eu pegaria.
Diz que quando o avivamento realmente começou, e aquele homem era um intercessor, desejando e ardendo o coração dele por essas coisas. E ele orava, né? Senhor, aviva Gales, Senhor, aviva as igrejas. Pai, traz novos nascimentos. Nós precisamos, varre a nossa cidade, varre o nosso pequeno país. E realmente ele passou anos sobre isso. E quando realmente aconteceu, né? Foi curto, levou uns 9 meses, mas foi intenso. E ele gerou o da Azusa. É muito interessante, porque em seguida começou o da Azusa. Então, assim, o avivamento da Rua Azusa, havia uma interligação entre eles. E ele relata que quando o auge do avivamento começou, diz que não tinha mais preso na cadeia, porque ninguém cometia delito nenhum, porque o povo tinha nascido de novo. Diz que os bares se fechando, os bordéis se fechando, porque o povo nascia de novo. Não tinha mais coragem de manter um bar, de manter um bordel, aí fechava. Não tinha mais prostituta para trabalhar, porque as mulheres nasciam de novo. Não tinha mais, você entende? Ele diz assim, até uma coisa tão peculiar, como era no século antepassado, havia muita vida rural. Diz que havia muitos animais, né? Usava-se muitos animais. Diz que até uma forma mais decente de lidar com os animais, mais humana, mais amorosa. Era muito comum ver cavalos machucados e bois, né, de tração animal, machucados por causa do trabalho, do serviço. Diz que até os animais começaram a ser melhor tratados, porque as pessoas começaram a nascer de novo. E diz que aquilo influenciou aquele lugar. Você entende como? Uma coisa fantástica, maravilhosa. Você está comigo? E nesse livro, ele trouxe 4 conselhos que, na opinião dele, são somatórias, né? São ingredientes importantes para que o avivamento chegue numa localidade. Eu quero que a gente coloque, então, aqui na tela, se precisar apagar essa luz só daqui do púlpito, não sei se pode fazer, para você conseguir enxergar melhor. Ok, o primeiro slide, por favor. Ele diz, confesse a Jesus publicamente. Não é um ato único, né, isolado. Ele diz, um ato único após a conversão. Na verdade, deve ser um estilo de vida. Vamos esperar, daqui a pouco você passa o outro. Olha que coisa interessante. A gente foi para a igreja ou não, dentro de uma casa, onde, não sei, sua história de novo nascimento. Aí você aceitou Jesus. Pronto, confessei Jesus, nasci de novo. E acha que isso é a única confissão que existe na vida. Ele diz que esse confessar Jesus publicamente é todo um estilo de vida que diz para a sociedade, para a sua família, para os seus amigos, eu nasci de novo. Eu sou outra pessoa. E isso é diariamente. Isso vai ser notado nas roupas, na forma de falar, na forma de tratar. E eu vou te dizer que na forma de lidar com quem não gosta de você, com quem não vai com a sua cara. Eu sempre gosto de dizer que a maturidade nesse âmbito não é medida enquanto eu sei amar um amigo meu. Em como eu sou boa com quem gosta de mim. A questão é como eu trato quem não gosta de mim. Quem não gosta, porque eu sei que não gosta de mim. Como é que eu trato essa pessoa? Pronto, aí a gente vê a maturidade. Você entende? Confessar a Jesus publicamente não é um ato único após a conversão, mas é um estilo de vida. Próximo. Arrependa-se de todo pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. É preciso haver confissão e arrependimento. Se houver alguma coisa em sua vida que cause dúvida, se não tem certeza se está certo ou errado, então elimine-a imediatamente. Gente, ele está falando aqui de ingredientes para o avivamento, de preparar a terra para que a coisa aconteça. A gente pode usar, no contexto que a gente está conversando, como um preparar a terra, inclusive para ser um vaso desobstruído para que os dons possam ser derramados em nosso meio da forma como Deus quer. Amém? Quando ele fala sobre isso, ele não fala somente sobre pecado, né? Se arrependa de todo o pecado que você conhece realmente, que sabe que faz, que sabe que pratica, mas também abandone um hábito duvidoso. Ah, eu pratico isso, eu faço isso aqui, ou eu vejo isso aqui sempre, ou eu ouço isso aqui sempre. Não sei se isso aqui está muito certo, não sei, eu tenho uma dúvida. Se tem uma dúvida, é melhor tomar uma decisão sobre isso. Porque o Espírito que habita dentro de nós, ele dá testemunho da verdade.
Ele dá testemunho da verdade. Ele não vai mentir para você, ele não vai deixar você em dúvida, ele não vai ficar brincando de esconde-esconde. Ele vai falar com clareza o que precisa ser falado. Amém? Se não tem certeza se está errado ou certo, então elimine imediatamente. Próximo. Reconcilie-se se houver alguma barreira com qualquer pessoa. Restitua se tiver causado prejuízo a alguém. Acerte qualquer mal. Não deixe nenhuma sombra. Não podemos ser perdoados por Deus se não perdoarmos o nosso irmão. Pronto. Talvez esse aqui seja até o mais delicado. Resolver questões com as pessoas. Queridos, quando alguém faz um mal contra você, o certo seria que aquela pessoa viesse e pedisse perdão a gente. Mas eu vou te dizer, querido, tão poucas pessoas vão reconhecer o seu erro e ter coragem de vir falar. Às vezes a pessoa reconhece, mas é orgulhosa e não vem pedir desculpa, porque não quer passar por baixo. Então você nunca, às vezes, a gente nunca vai ter essa contrapartida do arrependimento de quem te ofendeu. Só que uma vez ofendido, eu preciso resolver isso. Porque sou eu que estou morrendo. Sou eu que estou sofrendo. Então, o que eu preciso fazer? Liberar o perdão para essa pessoa, mesmo sem ela ter pedido perdão a mim. Porque eu quero viver. Entende? Fica tranquilo que quem te ofendeu, querido, vai ter sua justa colheita, até porque isso é princípio, não tem como fugir disso. Entende? Mas assim, estar limpo por dentro sobre as pessoas é uma responsabilidade minha. É possível, Janaína, perdoar uma pessoa que te machucou tanto e nunca se arrependeu, nunca veio pedir uma desculpa a você? É possível, por causa do Espírito que habita dentro de nós. É uma coisa que dá para fazer em fé, sabe? Eu acho que a gente tem que entrar no nosso quarto e dizer, Senhor, é o seguinte, para eu fazer parte dessa vida com Deus, você me perdoou. E eu nem me lembro de ter pedido perdão a você, porque, querido, quando Jesus foi para a cruz para lavar a humanidade, ninguém tinha se arrependido de nada ali ainda não. E ainda assim, ele liberou o seu perdão naquele momento. O ato dele perdoa todo mundo. Então, quer dizer que ele lançou o perdão sem as pessoas pedirem o perdão ainda? Pois é. Então, significa que eu posso sim perdoar sem que as pessoas peçam perdão a mim. Quando elas pedem, fica ótimo, joinha. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai tu e ele só. Se ele entender, se arrepender, ótimo, ganhaste o teu irmão. E aí, tá joia. Mas nem tudo dá certo assim. Infelizmente, nem todo mundo tem maturidade para resolver as coisas assim. E eu vou te dizer, tem casos que você nem deve resolver assim, porque senão o caldo vai engrossar mais. Sabe? Deus tem um conselho para resolver cada situação. Ouça o conselho. Mas, fique limpo. Porque, amado, não tem avivamento que venha com mágoa. Mágoa vai atrair doença para você. Mágoa vai roubar tuas finanças. Mágoa vai mexer com teus filhos. Tudo bem até aqui? E agora o último. Pode botar. Obedeça ao Espírito imediatamente. Faça o que o Espírito o inste a fazer. Se quisermos a presença dele, devemos oferecer-lhe a obediência pronta, implícita e inquestionável. Pronto. Obediência. Amém? Toda essa desgraça do planeta está acontecendo por causa de um ato de desobediência. Toda a salvação que criou a igreja na terra está acontecendo por causa de um ato de obediência. A obediência mudou a rota da humanidade. Amém? Então, obedecer ou desobedecer muda a rota da nossa vida. E isso é bem sério. Eu acredito, queridos, que a gente precisa... Pode acender a luz agora. A gente precisa ter um acerto com Deus de obedecê-lo prontamente. Porque desobedecê-lo, nas mínimas coisas, vai começar a cauterizar a nossa consciência. E aí ele está falando e a gente não está ouvindo mais. Todo mundo está vendo que está errado, menos a gente. Por quê? Porque está cauterizado. Vocês estão comigo? Obedecer a Deus prontamente vai gerar em nós aquela sensibilidade para ouvir que ele está pedindo alguma coisa. Tudo bem? Amém. Eu quero recomendar para você o Espírito Santo e seus dons. Esse é outro livro que está caindo ali. O Espírito Santo e seus dons.
ministério de um profeta, para quem entende que está no ofício, ou acha que está chamado nesse ofício, ou gosta do assunto. Amém? O dom da profecia, tudo livrinho pequeno, esses dois aqui, ó. Amém? Eu gosto muito desse. Testando o Sobrenatural, de Rick Renner. Eu não sei se você sabe, mas Rick Renner e Tony Cook foram 2 mestres que Deus aproximou da gente de propósito. Irmão Reagan não vai escrever nada novo, até porque não existe o espiritismo, ele não vai psicografar um novo livro. Tudo que ele tem já foi escrito. Nós temos gente viva na nossa era, dando continuidade à revelação que chegou a irmão Reagan. E eu digo a você, Tony Cook e Rick Renner são um deles. E isso aqui é bem interessante. Amém? Esse livro específico, O Poder Profético da Visão, de Jim Gould, ele foi descontinuado. Mas você tem ele, pastor? Ele foi descontinuado. Eu não sei se alguém ainda acha. Eu lembro que Janduí achou uma unidade na Amazon faz 3 anos. E pronto. Mas, assim, para as pessoas que se interessam sobre o assunto do profético especificamente, isso aqui é... é muito interessante. Amém? Eu louvo a Deus porque ele tem uma mensagem